Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou atender o pedido do Wellington, que ele me perguntou como que eu fazia para estudar por questões. Então a gente vai falar desse tema, estudo por questões e como ser altamente eficaz nessa atividade. Se você não me conhece, eu me chamo Leonardo, eu sou auditor do TCU há mais de 13 anos e eu ajudo pessoas como vocês que estão querendo ser aprovados em concursos públicos a conquistar e realizar esse sonho. Eu saí do zero e fui aprovado no TCU em 18 meses, usando algumas estratégias muito simples, porém muito eficazes. E eu compartilho aqui nesse canal do YouTube, compartilho também no Instagram, tudo que eu sei sobre concurso público para que você também consiga ser aprovado. E o vídeo de hoje é exatamente sobre questões, como estudar por questões. Esse é um tema muito polêmico, porque as pessoas se confundem, elas se atrapalham no propósito que uma questão tem para a aprovação de concurso público. Eu vou fazer uma analogia bem simples para você entender e a partir de hoje você não errar mais esse tópico. A questão nada mais é do que uma forma de avaliação do seu conhecimento. A questão serve para avaliar se você sabe ou não aquele tema. Ou seja, não adianta você repetir 50 vezes, 1000 vezes questões sobre temas que você não domina, que você não sabe. É o mesmo que você, digamos que você queira emagrecer, digamos que você queira ganhar massa, não interessa. Você está trabalhando aí teu corpo, fazendo dieta, indo para academia, e aí a cada semana você sobe na balança para ver o seu resultado. Você vai subir, vai ver seu peso e vai saber se está acertando ou se está errando, né? Se seu peso está do jeito que era para ser ou não. Não adianta você subir de novo na balança. Aí olha o peso, desce, sobe de novo, desce, sobe de novo. Isso não vai fazer com que você melhore o seu desempenho. Da mesma maneira a questão, se você está errando, se você erra 50 questões de português, não adianta fazer mais 50 questões. Não adianta fazer mais 50, mais 50. Você precisa fazer o quê? Eu vou explicar nesse vídeo o que você precisa fazer. Então eu quero já tirar esse conceito de que a gente aprende por questões. Se a gente aprendesse por questões, bastava eu te dar um livro de questões de japonês, de inglês, de francês e você ia ficar fazendo questões e aí você ia aprender a falar o idioma. Não existe isso. Por que para concurso público se inventou estudar por questões, que vai aprender por questões? Eu vou explicar nesse vídeo o que você precisa fazer passo a passo, 3 estratégias bem simples para você usar as questões para sua aprovação. Você vai aprender? Vai, mas não é fazendo questão que você aprende. E aí vem o segundo propósito da questão. A questão, ela te dá direcionamento. Então, por exemplo, você está estudando aí, vou pegar um tema mais aberto. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu estudava questões de engenharia civil, para fazer provas para cargos de engenheiro civil. Eu precisava das questões para quê? Para me dar um direcionamento. Como que essa banca cobra o tema engenharia civil? Porque eu passei 5 anos aprendendo um monte de coisas de engenharia. Só que nem tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, nem tudo aquilo que a gente tem dentro de livros de engenharia, tem nas provas de engenharia. Então eu precisava fazer muitas questões de engenharia para saber o que é cobrado nas provas de engenharia. E aí eu descobri. Aí eu fui entendendo os padrões. E aí eu ia estudando em cima daquele conteúdo que é cobrado. Porque o tema engenharia ele é um tema muito grande, né? Isso vale para outras áreas? Vale. De repente você é da área de odontologia, psicologia, nutrição. Vai valer esse tipo de direcionamento? Vai. E para a área do direito? Também vai valer. Na faculdade você vai ver um monte de temas, um monte de visões sobre o direito diferentes. Quando você faz questões, você consegue entender como que aquela banca examinadora cobra aquele tema do direito. De repente ele tem uma preferência por uma linha de pensamento, de repente ele tem uma preferência por copiar a lei na sua literalidade, de repente tem uma preferência por trazer interpretações da lei. Às vezes vai ser o copia e cola, às vezes você vai ter uma situação que você tem que julgar se está certo ou se está errado, de acordo com aquela aplicação da lei. Então não é só assim você pegar o direito penal, o crime de homicídio, ele é fazer isso, isso e aí tem uma definição do crime de homicídio. Não, vai ter uma situação onde você vai ter que julgar se cabe ou não o crime do homicídio, por exemplo, ou se de repente não é nem homicídio, é latrocínio, ou então tem um atenuante, ou então tem um agravante. Aí é mais complexo. Fazendo as questões, você consegue entender como que está sendo cobrado esse tipo de tema. Então,
as questões vão te ajudar a direcionar o seu estudo. Depois que você vê como é cobrado, quando você vem para o estudo, seja leitura, seja qualquer técnica que você vai usar, você já vai ter um direcionamento. Você já sabe, pô, o concurso está cobrando muito para esse lado, o concurso cobra esse tipo de coisa. Esse tipo de conhecimento nem cai muito, então não vou precisar gastar muita energia aqui. E aí você consegue ter um estudo mais efetivo. Então, só para a gente recapitular que aqui é só a introdução dessa aula. Questões servem para, primeiro, avaliar o teu grau de conhecimento e, segundo, direcionar o seu estudo. Então, se ela vai direcionar o seu estudo e se ela vai avaliar o seu grau de aprendizado do conteúdo, significa o quê? Que depois da bateria de questões você precisa fazer algo. E esse algo vai ser o quê? Suprir essa lacuna que você tem, tirar todas essas dúvidas que você tem e direcionar o seu estudo para aquele caminho que está sendo abordado pela banca, seja qual tipo de concurso for. Terminadas essas ressalvas aqui, vamos passar então para as 3 estratégias muito simples, muito básicas que você precisa incorporar para que as questões sejam utilizadas da melhor maneira possível e você atinja a aprovação. Antes da gente avançar, se você já gostou do que a gente falou por aqui, então já deixa o like aí, que ajuda muito aqui o canal a crescer, a eu entender se eu estou acertando a mão, se eu estou atendendo a demanda de vocês e vai me direcionando também. Então deixa o seu like aqui para a gente fortalecer o canal. Vamos para a primeira estratégia. A primeira estratégia vai ter alguns nomes diferentes que o pessoal vai falar, mas eu coloquei o nome de distribuição espaçada. O que significa distribuição espaçada? Ao invés de você fazer baterias longas de questões de um tema determinado, você distribui. Vamos fazer aqui uma analogia também para ficar bem simples. Ao invés de você comprar o seu celular à vista, você vai parcelar ele em 12 vezes. Ao invés de você fazer 100 questões de uma matéria, você vai parcelar essas questões em 12 vezes. Como assim? Você vai distribuir ao longo da sua jornada, da sua semana, por exemplo, esse tipo de questões desse tema. E isso é uma coisa que automaticamente é feita quando você tem o quê? Um ciclo de estudos. Tá? Eu já falei muito de ciclo de estudos. No meu treinamento Meca eu falo muito, eu tenho mais de 6 aulas só para você montar o ciclo de estudos. Então eu vou deixar disponível aqui para você também. Vou deixar disponível um material gratuito que eu tenho sobre ciclo de estudos, porque ciclo de estudos é tudo. Tendo um ciclo de estudos, você automaticamente já está executando a distribuição espaçada das suas questões. Automaticamente você vai diluir as questões ao longo da semana e com isso você vai ter um desempenho melhor. Você vai ter contatos mais frequentes, isso vai favorecer sua memorização, o seu aprendizado, a sua retenção e tudo mais. Então, nessa primeira estratégia, use o seu ciclo de estudos. Então vamos lá, você tem um ciclo de estudos e tá a tua distribuição aí de carga horária semanal para suas matérias do seu concurso. Quando você for estudar a matéria, por exemplo, vamos começar com português. Você vai estudar português, dependendo da sua maturidade na matéria, você vai estar numa fase já de fazer questões. Então você vai fazer ali algumas questões de português. Então você pode pegar uma sessão de estudos de 1 hora, fazer ali 10, 20 questões de português e usar o resto do tempo ali para estudar, de repente, outros temas, avançar em outros temas. Passou para a próxima matéria, Direito Constitucional. Você pode começar a sessão fazendo questões de direito constitucional, de repente da aula passada, que você já concluiu há um certo tempo, faz ali 10, 20 questões, termina a sessão de estudos ali estudando outros temas ou fazendo uma revisão das questões. Então, dessa maneira, você percebe que a cada sessão de estudos, de cada matéria do seu ciclo, você pode fazer ali um pouco de questões. Dessa maneira, você está movimentando as questões, testando o seu conhecimento distribuído de forma espaçada, então atendendo esse critério que eu acho que é muito importante para você conseguir ter um resultado muito bom com questões. E isso evita também uma coisa que é o vício em questões. No meu tempo não existia muito isso porque a gente tinha que baixar provas, achar provas na internet, era muito complicado. Mas hoje em dia a gente tem sites de questões e que se transformou num verdadeiro vício. A pessoa fica viciada em ficar respondendo questões no aplicativo. Então ela pega lá o celular e aí vem a questão, geralmente é verdadeiro ou falso, aí ela, verdadeiro, acertei, próximo, e ela fica ali rolando as questões ali de uma maneira muito automática, já sem raciocinar muito sobre aquilo, e no final ela quer ter um desempenho. Só que quando você faz isso, resolve muitas questões seguidas. Geralmente você, quando erra, vai ler o comentário da questão. Quando você vai para a próxima questão, você já está meio que viciado, porque você teve a resposta ali recente na sua memória, na sua cabeça, né? Você não aprendeu de fato.
Só que você viu a resposta, daqui a pouco vem 5 questões sobre aquele tema, você, agora eu sei. Aí você acerta 5 questões. Isso vai fazer com que o seu percentual de acerto ele comece a subir. Só que isso não necessariamente significa que você sabe aquilo. Você apenas leu uma resposta, leu um comentário que vem logo em seguida e respondeu mais questões e acabou acertando por conta disso. Talvez se você testar esse conhecimento daqui a uma semana, você vai ter um percentual de acerto menor. Porque de fato você vai estar treinando o que ficou na tua cabeça daquele conhecimento. Então evite fazer essa bateria gigante de questões do mesmo tema, porque você vai cair nesse vício. E você vai ter um percentual falso, e quando chegar no dia da prova você vai ficar frustrado, porque você estava acertando bastante, mas na prova seu desempenho caiu. Uma das razões, talvez a mais importante, é essa. Você ficou viciado em fazer questões e inflou o teu percentual de acertos. Isso te deu uma percepção errada do seu nível de conhecimento. Vamos passar agora então para a segunda estratégia. Segunda estratégia, eu botei o nome aqui de categorização. O que significa categorização? Você, ao invés de você trabalhar as disciplinas pelo tema maior, né, vamos dizer assim, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, você vai subdividir isso dentro dos grandes temas que tem no seu edital. Você vai categorizar. E as suas questões agora não vai ser mais questão de direito administrativo. Você esquece isso. Suas questões que você vai fazer na sua sessão de estudos, você vai dividir dentro dos subtemas do direito administrativo. Por exemplo, ao invés de fazer questões de direito administrativo e você vai ficar achando que seu percentual em direito administrativo é X, você vai fazer questões da lei de licitações. Até hoje está um caos nessa lei de licitações, porque agora prorrogaram a lei, tem 2 leis vigentes e eu tenho pena de vocês. Mas essa é a realidade. Você vai fazer questões de lei de licitações. E aí vai marcar o seu percentual de acerto para a lei de licitações. Você vai fazer questões para o regime jurídico dos servidores públicos. E vai poder metrificar, medir o seu desempenho para esse tema, regime jurídico dos servidores públicos. Você vai fazer questões de atos administrativos. E vai fazer a sua categorização, seu percentual de acertos para atos administrativos. Você pode fazer ali uma média, né, somar tudo isso, né, e fazer o seu percentual de acerto para direito administrativo. Só que você precisa ver onde você está indo bem e onde você está indo mal, porque são matérias diferentes, embora façam parte do mesmo conjunto de disciplinas. Isso vai valer para direito penal, para português, para tudo. Uma vez que você entendeu onde você é bom e onde você é ruim, dentro daqueles subtemas, aí entra a parte do direcionamento do seu estudo. Porque veja só, se você não faz isso, você pode olhar lá, direito administrativo, eu estou com, sei lá, 50%, 60% de acerto. Tá muito baixo. Então você vai fazer o quê? Vai estudar o quê? Tem que estudar direito administrativo. Mas, poxa, são trocentas aulas, são vários temas. E aí você pode estar perdendo tempo estudando coisas que você já está muito bom. De repente você é o cara de lei de licitações, está gabaritando lei de licitações, só que está muito ruim no regime jurídico. E aí você, sem fazer essa categorização, você se perde na hora de alocar o seu tempo, na hora de alocar a sua energia, e você acaba estudando matérias que você já está muito bom. E deixa para lá matérias que está muito ruim. Chega no dia da prova, cai 10 questões daquela matéria que você é ruim e você se lascou. Então é importante você dividir, categorizar, bota na sua planilha direitinho, direito administrativo, quais são os subtemas que tem no seu edital e faça questões desse grupo de questões, bateria de questões desse subtema. E aí você vai medir exatamente o seu desempenho, vai saber exatamente o que você precisa estudar, vai ter um direcionamento de quais matérias você está bom, quais você está ruim, e isso com certeza vai melhorar o seu desempenho. É impossível que você não melhore o seu desempenho sabendo exatamente onde estudar. Então essa é a nossa segunda estratégia aqui, categorização, para que você tenha um desempenho melhor nos estudos. Antes da gente passar aqui para a terceira estratégia, eu já vou pedir para você, deixe aqui um comentário com alguma dúvida. De repente não ficou claro o que eu expliquei aqui, então você pode usar o espaço abaixo de comentários para poder tirar sua dúvida, que aí a gente vai sanando ou aqui mesmo nos comentários, ou de repente a gente faz até um próximo vídeo aí para explicar melhor algum tema aqui que não ficou claro, beleza? Vamos passar agora então para a terceira estratégia, super simples, tá? Que eu botei aqui de profundidade. O que é a profundidade na hora de fazer questões? Lembra que a gente está evitando, né, o vício de fazer 1 milhão de questões e não analisar de fato, e a gente está tratando essa categorização. Agora a terceira etapa a gente vai fazer a profundidade. O que isso significa? Significa que quando você fizer questões,
não basta apenas fazer questões e ler um comentáriozinho, não basta apenas fazer as questões e olhar onde você errou. Você tem que olhar onde você errou. Mas por que você errou aquele tema? Por que você errou aquela pergunta? Então eu convido você a fazer uma reflexão. Errou uma questão. Por que eu errei essa questão? O que faltou para eu acertar? Foi falta de conhecimento, eu não sabia a resposta, eu tive que chutar. Foi uma matéria que eu já estudei, mas eu não lembrei, então foi um problema de memorização. É uma matéria que eu nem vi no material, então de repente o material não está bom. Então é importante refletir sobre a causa do seu erro, tá? Porque, novamente, vai te direcionar para a solução. Uma vez que eu sei que a causa do meu erro foi porque eu não vi esse tema no meu material, significa que eu preciso buscar um outro material para estudar. Se o motivo que eu errei foi porque eu não me lembrei, então beleza, então eu tenho que fazer de repente alguma estratégia de memorização, uma mnemônica, um mapa mental, revisar mais vezes aquele tema porque não está ficando na minha memória. E se foi vacilo, às vezes acontece. Na hora você pensa errado, tudo bem, mesmo assim dá uma revisada ali. Só que isso é o que boa parte das pessoas fazem. Existe um nível a mais que eu proponho que você faça que vai também melhorar o seu desempenho. Muitas vezes a gente acerta uma questão sem ter a certeza de por que acertou a questão. A gente simplesmente sente, a gente às vezes até chuta, especialmente fazendo em casa. Você não tem compromisso, se eu errar, se eu acertar, tanto faz, então eu vou chutar. Aí você chutou e acertou. Ou você não tinha certeza e acertou. Se você só corrige as que você erra, você está deixando um monte de questões de lado que você poderia examinar para entender melhor o que aconteceu ali. De repente você pensou errado e acertou. Você julgou uma questão falsa por um motivo e era outro. E você acha que sabe aquela matéria. De repente você chutou mesmo ali na doida, nem sei o que é, acertou e fala, não, isso aqui eu sei. De repente você não tem convicção daquilo, mas acertou. Então é importantíssimo que durante a sua correção, mesmo quando você acerta, você vai avaliar o que aconteceu ali, por que eu acertei aquela questão. Como é que a gente vai fazer isso de uma maneira bem simples? Durante a resolução das questões, eu quero que você crie um sistema de codificação. Vai criar um código bem simples, tá? Primeira coisa, tenham certeza absoluta da resposta. Aí você bota um símbolo, de repente triângulo. Triângulo é certeza absoluta. Tenham dúvidas nessa questão. Não tenham certeza dessa questão. Aí você faz uma bola, por exemplo. E a outra opção é, putz, eu não tenho a mínima noção, mas eu acho que é tal resposta. Aí você faz um quadrado. Então você consegue marcar, durante o processo de fazer questões, você consegue categorizar. Tenho certeza, tenho quase certeza, mas ainda tenho um pingo de dúvida e tenho muita dúvida, mas vou marcar mesmo assim. Na hora de corrigir, você consegue coletar informações sobre o seu processo de raciocínio. Então, se eu tenho certeza e acertei, ótimo. Se eu tenho certeza e errei, isso aqui é muito grave. Como é que você erra uma questão que você tinha certeza? Tem vários motivos aqui, eu não vou nem entrar. Se você tem dúvida e acerta, beleza. Mas o que você tinha dúvida? Vamos investigar? Se você tem dúvida e erra, aí você tem que investigar, tranquilo. Se você não tem noção, ou então tem um leve sentimento da resposta e você erra, você vai ter que estudar, porque realmente ali está faltando conhecimento para te dar certeza, para você acertar e tudo mais. E se você acerta, mesmo tendo uma leve sensação, aquele negócio que parece que vem lá do fundo da memória, você tem que ir lá entender o que aconteceu. Peraí, por que eu acertei isso aqui? Eu preciso refletir sobre isso. Se você fizer isso, é o que eu chamo de profundidade, uma correção aprofundada, eu tenho certeza que você está na frente aí de 99,9% dos candidatos, porque as pessoas não fazem, as pessoas têm preguiça, as pessoas acreditam que tem que fazer 10 mil questões para poder ter um resultado. E elas fazem questões como se estivesse jogando um jogo, dando tiro para todo lado. E aí elas se tornam até viciadas em responder questões e acham que isso é estudar. Eu faço de novo o comentário. Imagina você pegando uma matéria de aprender um idioma, de repente um idioma russo, japonês, mandarim, inglês, e pega o Duolingo, fica só fazendo questões, não veja o que aconteceu, só faça questões como um doido, você não vai aprender.
O estudo precisa da parte teórica, da parte prática e da avaliação. A avaliação te dá um feedback, te dá um retorno, ó, você tá sabendo isso, você não está sabendo aquilo, e aí você volta e repete esse ciclo. Não adianta você ficar só fazendo questões, você não vai evoluir, você vai ter uma sensação falsa e no dia da prova o teu desempenho vai ser baixo, tá bom? Gostou desse vídeo aqui? Tá te ajudando? Toda semana a gente traz conteúdo. Deixa então o seu botãozinho aqui, ó, clica no botão de inscrever, se inscreva. A gente está batendo já quase 500 inscritos, minha meta é bater 1000 inscritos. Então se você ainda não se inscreveu aqui, não deixe de participar aqui. Toda semana tem conteúdo de qualidade, eu realmente entrego o que eu fiz, o que eu estudei também sobre aprendizado e memória, para trazer as melhores práticas. Eu descarto completamente viagens na maionese, coisas que os coaches inventam aí. Se não for prático, se não for fácil de implementar, está fora da minha lista. Então eu procuro trazer realmente o que funciona, o que é simples. E se você quer se aprofundar mais nesse conteúdo, se você quer realmente ter um acompanhamento mais próximo, eu te convido a conhecer meu treinamento, que é o Método Estratégico Caminho da Aprovação. Lá eu compilo tudo o que eu sei sobre o concurso público, tudo que é necessário para você ser aprovado, começando lá do zero. Se você não sabe, chegou nesse mundo, não sabe nada, até o avançado, o que você precisa fazer para ser aprovado. Toda a metodologia, estratégia, direcionamento para você aprender mais, reter durante mais tempo e conseguir resgatar no dia da prova. Fora outros módulos bônus, como dissertações, para você aprender a fazer redações que pontuem alto, mentalidade para você saber se preparar, preparar seu emocional para toda essa jornada de concurso até o dia da prova, a parte de alto desempenho, melhorar a concentração, inteligência, sua performance como um todo nos estudos, e a parte também de suplemento e nutrição, para você realmente ter alto desempenho, teu corpo está bem funcionando. Tudo isso está acessível, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode entrar lá, conhecer por 7 dias, e se você não gostar, você pode pedir seu investimento de volta que eu devolvo, sem problema algum, é só fazer a solicitação. Então, recapitulando aqui, é possível estudar por questões? É, mas a questão é uma etapa do estudo. A questão não é o estudo em si, a questão ela serve para ti avaliar o que você aprendeu e te direcionar para onde você precisa colocar energia. A gente falou sobre 3 técnicas aqui. A primeira estratégia é o que? Distribuição espaçada. Se você faz ciclo de estudos, já está resolvido. A segunda é categorização, subdivida as disciplinas em temas menores e faça a categorização de cada um desses subtemas para você saber exatamente onde você deve alocar energia, onde você está ruim, onde você está bom. E a última estratégia foi a profundidade, que é para você corrigir tudo de fato, entender o que você acertou e o que você errou de maneira sincera, sem falsidade, sem se enganar. Essas são as 3 estratégias básicas para você ter um resultado extraordinário. Dúvidas no comentário, sugestões para próximos vídeos, pode colocar também nos comentários e bons estudos. Valeu!